Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do PET 5 de História, semana 4, oitavo ano. Galera, chegamos ao final do PET 5. Vamos que vamos, porque o ano tá passando e tá passando bem rápido, né? Infelizmente, não passamos próximos uns dos outros, né, na escola, como de costume, mas o mais importante é estarmos com a família e em saúde, ok? Vamos lá? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Podem me procurar no nosso grupo de estudo, podem me procurar no privado, nos nossos dias de aula e, claro, no aplicativo Conexão Escola, ok? Vamos iniciar? O nosso tema hoje são as revoltas no período regencial, tá? Período regencial é um período de insurgência. O que é insurgência, gente? São revoltas, tá? São pessoas que vão fazer manifestações contra o governo, ok? Então, vamos começar. A regência una de Feijó foi marcada pela incapacidade do regente, o padre Feijó, em resolver as tensões sociais que dividiam a sociedade. As elites locais, desejosas de manter a autonomia, aproveitaram a fragilidade governamental do Estado para promover rebeliões, algumas separatistas, visando que beneficiassem seus interesses políticos e comerciais. Em outros casos, grupos sociais massacrados buscavam reconhecimento de seus desejosos autonomia dentro da sociedade, de seus desejos, né? Então, vamos entender, gente. Durante a regência una de Feijó, houveram várias rebeliões e depois do período dele também, tá? E todas essas rebeliões, elas tinham motivos básicos. Algumas eram por motivos, eram feitas pela elite para não perderem seus privilégios políticos e comerciais e para poder até mesmo aumentar. E outras rebeliões eram para movimentar, foi feita, né, pela parte mais pobre, mais massacrada da sociedade, para buscar sua autonomia, buscar suas melhorias de vida, ok? Em 1837, na província da Bahia, o médico e jornalista Francisco Sabino, esse nome aqui é muito importante, tá? Francisco Sabino liderou um grupo descontente de militares, profissionais liberais, comerciantes, populares e negros. Ou seja, Bahia, 1837, Francisco Sabino, descontente de militares. Os revoltosos não aceitavam a falta de autonomia comercial da província baiana com o fato dos postos administrativos mais importantes serem indicados do governo geral. Em 6 de novembro de 1837, ocuparam o Forte de São Pedro. Foi decretada a República da Bahia até a maioridade de Dom Pedro II, datada para 1844. Entretanto, a reação violenta do governo resultou em mais de 2.000 mortos, a prisão dos seus líderes. Essa revolta, a gente é chamada de revolta sabinada. Por que Sabinada? Por causa do nome do líder, tá? Que é Francisco Sabino. Não desejava a separação definitiva do Brasil e sim um rompimento com o governo regencial. Então, aqui nós temos a primeira revolta, que é a Sabinada na Bahia, tá? Essa primeira revolta, então, quem participou dela? Vários tipos da sociedade brasileira, tá? Militares, profissionais liberais, comerciantes, populares e negros livres, tá? O que eles queriam? Queriam maior autonomia para a Bahia, tá? Queriam que a Bahia fosse, digamos assim, mais respeitada pelo governo regencial, tá bom? Deu certo? Não. 1835, mais uma revolta em Salvador, também na Bahia. Revolta de escravizados, ou seja, aqui nós temos escravos, tá? Essa é a famosa revolta chamada de Revolta dos Malês. Eu vou colocar aqui do lado. Quem eram os malês, gente? Tá? Os malês eram negros, escravizados, muçulmanos, e malês vem do idioma iorubá, tá? Eles queriam
libertar os escravos próximos à cidade de Salvador, e com isso eles matavam os seus algozes, os seus traidores, tá? E o objetivo principal era acabar com a escravidão no Brasil. Mas eles iriam começar pela Bahia. Além de querer essa liberdade dos escravos, eles queriam também a liberdade de culto, porque eles eram muçulmanos. Então essa é uma revolta escravista praticamente, tá? Que ela é feita por escravos. Mas ela foi sufocada por tropas do governo, tá? E também não deu certo. Mais uma revolta. Maranhão, 1838, tá? Esse movimento foi organizado pelo artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio, né? O apelido dele era Balaio. E essa revolta vai ficar conhecida como Balaiada. A balaiada, gente, o principal motivo dela era acabar com a opressão imposta pelos grandes fazendeiros da região, responsáveis por um sistema que deixou vaqueiros escravizados e camponeses totalmente na miséria, tá? Eles queriam, então, essas pessoas que vão se organizar, né, os artesãos, vaqueiros, escravizados e camponeses, eles vão tentar expulsar os portugueses lá da região, tá? Porque eles queriam acabar com o poder dos fazendeiros, que era a grande maioria portugueses. Só que ela também não deu certo. Então, por enquanto, nenhuma das revoltas que nós vimos deu certo. Balaiada, Malesa e Sabinada. Próxima revolta, ela acontece no Grão-Pará, na região norte do Brasil, tá? Eram também pessoas descontentes da sociedade local, tá bom? Descontentes por causa dos cargos públicos que não eram passados para eles, e sim passados por pessoas da confiança dos regentes, no caso. Quem eram as pessoas que controlavam, que começaram essa manifestação? Os comerciantes, tá? Ela foi organizada pelos comerciantes locais, que buscavam livrar-se do controle dos impostos pelos comerciantes portugueses, que, por controlar a administração local, impediam o crescimento econômico dos nativos. Então, as pessoas do Grão-Pará, os comerciantes locais, eram contra os comerciantes portugueses, porque os comerciantes portugueses é que cobravam os impostos e não deixavam os comerciantes locais crescerem. Era meio que uma competição entre comerciantes portugueses e comerciantes locais, tá? E isso fazia com que o abismo social, a diferença social, a desigualdade social entre eles fosse gigantesca. Desigualdade na própria região como um todo, tá bom? O abismo social existente na região, onde uma parcela de ricos comerciantes, que eram os comerciantes portugueses principalmente, contrastava com uma massa gigantesca de camponeses e indígenas que viviam na extrema miséria, tá bom? Os comerciantes locais não viviam na miséria, porém não tinham bom relacionamento e uma boa qualidade financeira em relação aos comerciantes portugueses, tá? Essa revolta vai ficar conhecida como cabanagem, tá? Porque ela foi liderada, né, por pessoas que moravam em cabanas, então por isso que ela foi chamada de cabanagem, tá bom? E também não deu certo. Também foi derrotado pelas tropas do governo federal, ok? Então, mais uma: cabanagem, balaiada, Malês e Sabinada. Duas na Bahia, que é Malês e Sabinada. A balaiada acontece no Maranhão, tá? E a cabanagem no Grão-Pará. Hoje não existe mais, tá? Existe o local, mas não tem o nome de Grão-Pará mais. É a região do Pará e etc., no norte do Brasil. A próxima revolta vai acontecer em Cuiabá, no Mato Grosso, tá? Em 1834. Também comerciantes locais que queriam maior autonomia da província, queriam mais liberdade política e religiosa.
Essa revolta vai ficar conhecida como Rusga Cuiabana. Rusga quer dizer brigas, disputas, tá? Cuiabanas. Não é muito estudada, mas ela também existiu. E a última e mais duradoura de todas elas, que é a Farroupilha, ou Farrapos, tá? A Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, ela acontece no sul do Brasil, porque os estados do sul reivindicavam uma diminuição dos impostos. Por quê? Porque eles eram vizinhos do Uruguai e faziam um grande comércio com o Uruguai. Só que os produtos da Argentina eram muito mais baratos do que os produtos entre o Uruguai e o Brasil. Então a gente pagava muito imposto para vender para o Uruguai ou para comprar, e a Argentina ficava com impostos muito baixos. Então os líderes do Sul decretaram, então, primeiro a República de Piratini, tá? Que seria uma nação separada do Brasil, na região de Santa Catarina, aliás, na região do Rio Grande do Sul, perdão, e depois a República Juliana em Santa Catarina. Esses dois movimentos, essas duas repúblicas, elas são movimentos totalmente separatistas. Foi liderada, né, a República Juliana, liderada pelo Giuseppe Garibaldi, que era um italiano que vivia andando pelo mundo afora, em busca de, digamos assim, de questões sociais que pudessem ajudar a população local, tá? Só que tropas do Rio de Janeiro conseguiram acabar com o movimento, só que ela durou 10 anos, é a que durou mais tempo, muitas mortes, mas ela não teve um resultado muito ruim, digamos assim, para os líderes, né? Porque a maioria dos líderes continuou nos seus postos, digamos assim, os postos militares, tá? Virou coronel, quem virou coronel continuou como coronel, quem virou sargento continuou como sargento, tenente, etc. Eles não mudam as suas patentes do exército. Então, vamos lá. Aqui nós só temos uma atividade, tá? Do que foi estudado sobre o período regencial e as revoltas ocorridas no período, redige um pequeno texto, explicando como a instabilidade política da época favoreceu a eclosão de conflitos em praticamente todas as regiões do território brasileiro. Analise as causas de todos os conflitos estudados e busque achar um denominador comum entre os movimentos. Eu fiz aqui um pequeno texto, tá? Na verdade, não é um texto, um parágrafo, são 5 linhas. A instabilidade do governo, vamos marcar aqui. A instabilidade do governo brasileiro é gerada pelos diversos grupos e partidos políticos existentes, onde cada um queria aumentar ou manter seus privilégios. A falta de um governo forte e o sofrimento por parte da grande maioria da população em diversas regiões do Brasil gerou uma série de revoltas, e todas elas tinham em comum o descontentamento com o governo regencial, em especial nos setores econômico e político. Então, eu coloquei que quem participou dessas revoltas são várias classes sociais, tá? Desde líderes à população, a escravizados. Todas elas acontecem porque o Brasil não tinha um governo forte, um governo estável, ele vivia em meios a grandes complicações. E o motivo principal, né? Descontentamento com o governo regencial e principalmente descontentamento relacionado ao plano econômico e político do Brasil. Então, hoje encerramos por aqui a nossa semana 4 do PET 5. E vamos lá, né, gente? Daqui uns dias teremos mais um PET e eu espero que todos estejam fazendo as atividades. Todas as dúvidas que vocês tiverem, me procurem no privado, no WhatsApp, ou me procurem no nosso grupo de estudo, nos horários de nossas aulas, ou no aplicativo Conexão Escola. Abraços, fiquem com Deus, até a próxima!